Bom dia, meus queridos amigos. Olá para você. Que bom estar mais um dia aqui no Pétalas do Espiritismo, juntinho com você, para aprender e estudar com o Livro dos Espíritos. Então, seja sempre muito bem-vindo ao nosso estudo diário. Hoje, meus amores, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes. Vamos ver a questão 423 do Livro dos Espíritos. Estamos ainda no capítulo 8 sobre emancipação da alma. Kardec questiona: na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Responde a espiritualidade amiga: na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, ideal seria volte à vida, é que não era completa a morte. A espiritualidade, então, está nos mostrando que essa separação integral do corpo físico só acontece verdadeiramente com a morte. Porque o que o Kardec quer saber é se durante a letargia poderia haver uma separação inteira entre espírito e corpo. E aí a espiritualidade disse que não, que na realidade na letargia o corpo não está morto. Há funções que continuam a executar-se, embora estejam muitas, na realidade a sua vitalidade naquele momento esteja em estado latente, aparentemente está aniquilada, mas na realidade não está. E não está por quê? Porque o espírito ainda se acha ligado àquele corpo. A letargia não é a morte real e verdadeira, é uma morte aparente. Então ele diz o seguinte: se você, na realidade, supor o rompimento completo do espírito em relação ao corpo, se dá a morte. E isso não acontece com a letargia. Tanto é que ele diz: desde que um homem aparentemente morto volte à vida, é que a morte não era completa. E na letargia é exatamente isso que acontece. Não há a morte completa do corpo, na realidade. Há a paralisação de órgãos em função do processo letárgico e até mesmo a morte aparente, mas não a morte efetiva. Então, é exatamente sobre esse raciocínio que Miramês vai conversar conosco, dizendo: em estado letárgico, o espírito se encontra ligado ao seu fardo físico, não obstante dá aparências de morto, porque a sua força vital volta a um estado latente. Para bem dizer, ela se recolhe sem certas funções na atividade do complexo fisiológico. A alma somente se prepara para sair do corpo quando os órgãos entram em inatividade. Paralisando esses, o espírito nada tem a fazer, a não ser sair para a sua morada verdadeira, a erraticidade ou mundo espiritual. Todavia, essa saída depende de muitas circunstâncias, que o faz demorar-se pouco ou muito do quanto está ligado ao fardo físico. Então, observem bem aqui. Não significa dizer que o espírito não se emancipe durante o estado letárgico. É claro que ele vai se emancipar. O espírito não vai ficar ali preso ao corpo físico naquele momento. Ele vai emancipar-se nesse estado de desdobramento, ele vai já vivenciar a vida de espírito. E muitos espíritos aproveitam o estado de letargia do corpo, o estado de coma, de mortes aparentes, para, durante o estado de emancipação, aprenderem, estarem, digamos assim, adquirindo novas experiências no plano espiritual, aprendendo, estudando.
De modo que, ao retornarem ao plano espiritual, muitas vezes por conta da morte efetiva do corpo físico, elas se encontram muito mais preparadas para a vida espiritual. Então, o espírito vai estar emancipado, mas a questão aqui que se coloca é se estaria completamente desligado do corpo físico. E aí a espiritualidade nos diz que não, que mesmo no estado letárgico, mantém-se sempre os laços entre espírito e corpo físico. Continuando então, poderemos encontrar essa fala em muitos livros mediúnicos de muitos autores, onde alguns mostram que certos espíritos, mesmo com o corpo em estado de decomposição e até já decomposto, continuam ligados a ele, querendo retornar à vida física sem desconfiar que não há possibilidades para tal evento. Diz-nos o Livro dos Espíritos, obra que não deixa dúvidas aos estudantes do Espiritismo, que a alma, ainda estando ligada ao corpo físico, em muitos casos pode a ele voltar a viver no seu instrumento físico, mas, depois que se romperem esses laços espirituais, terminou sua atividade no mundo das formas como espírito encarnado. Somente resta a esperança de reencarnar em novo corpo pelas novas tarefas evolutivas. Não sendo completa a morte, há meios do espírito retornar às suas funções e comandar os seus órgãos, senão o corpo, para continuar a sua tarefa em nome de Deus. É bom e muito bom que compreendamos que tudo isso depende de muitos fatores, dos quais destacamos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, como diretor espiritual do planeta em que habitamos e trabalhamos, por misericórdia desse mesmo guia espiritual da humanidade. Com Jesus o caso é diferente. Ele, no caso de Lázaro, restabeleceu seu corpo físico e fez circular a força vital em seu organismo. Como Lázaro ainda estava ligado ao corpo, deu ordem, porque tinha essa autoridade para que aquele espírito voltasse à vida física. E assim se deu, para a glória de Deus, que se manifestava visivelmente em Jesus. Aqui, quando Miramês diz que Jesus, ao contato com Lázaro, fez com que voltasse, digamos assim, a circular a força vital em seu organismo, como isso é possível? Lembremos que o fluido vital que todos nós temos, todos aqueles que estão encarnados têm, eles podem ser doados. Os fluidos vitais, o fluido vital que nós temos, nós podemos doar ao nosso próximo. E esse fluido vital, o nome mesmo já o diz e já indica, que ele serve e ajuda a revigorar as energias do próximo. Ele é um processo realmente de cura. Por quê? Porque ele troca as células malsãs por células salutares, células vitais. Então, certamente que Jesus, ao contato com Lázaro e dar aquela ordem, ele transmitiu todo o seu fluido vital, toda a sua energia de espírito puro para Lázaro. E como Lázaro ainda não estava completamente desligado, o seu espírito não estava completamente desligado do corpo físico, ele pôde retornar. Então, nós observamos aqui que havia um estado de letargia, de catalepsia, mas não de morte efetiva. Então, por isso, Lázaro pôde retornar à vida. É como ele diz, ele ainda não estava completamente desligado do seu corpo físico e, pela autoridade de Jesus, o espírito retornou ao corpo. Continua, Lázaro passou a viver com suas irmãs normalmente, enriquecido pela fé que já tinha no coração. Há muitas criaturas que sentem dificuldades em desligar-se dos laços que os prendem ao corpo na hora da desencarnação. Isso ocorre por falta de educação espiritual, mas a doutrina dos espíritos vem ajudar esses espíritos dentro de um esclarecimento lógico e fácil de ser entendido, mostrando a todos que ninguém morre e que a vida continua além do túmulo, ainda com mais esplendor, requerendo assim do companheiro a abstinência dos pensamentos inferiores e limpeza na mente das más tendências. Na letargia, já dissemos, as forças espirituais estão em decadência e o espírito inativo, mas consciente das suas funções, só não pode mover-se devido às dificuldades dessa operação com os órgãos que lhe servem de instrumento.
mas as faculdades da alma propriamente dita, da profundidade do ser. Essas são luzes na luz de Deus e nunca se apagam pelos poderes dos homens. Observemos que nos homens mais lúcidos os pensamentos são rápidos, elevados e mais contínuos que nos homens mais próximos ao lado primitivo, aos quais faltam corpos que os ajustem para esse desempenho espiritual. Para livrar desse estado de letargia dos muitos corpos que revestem o espírito, é preciso que se procure Jesus, que ele, com seus demais trabalhadores do bem comum, indicará como acender a luz no coração e tornar-se livre pelos conhecimentos da verdade. Certamente que quando nós seguimos com Jesus, que nós procuramos realmente estar com Ele em todos os momentos, nós certamente sentimos que o nosso corpo, o nosso espírito sai de um estado de letargia. Mas essa letargia, a letargia espiritual, aquela letargia que nos paralisa para as verdades do espírito, que nos deixa paralisados no mundo material, nas paixões inferiores. E a essa letargia que nós já tivemos a oportunidade de ouvir o Espírito Miramês conversando conosco. Essa é a pior letargia que tem, a do espírito, aquela que nos paralisa e nos distancia do Pai. E nós, queridos amigos, que estamos estudando o livro dos Espíritos, e não apenas estudando, mas certamente estamos procurando nos reformar, procurando nos modificar para o bem, nós precisamos realmente sair desse estado de paralisação espiritual o quanto antes. Não temos mais tempo para retardar essa mudança. A necessidade é premente, é urgente. Então, queridos amigos, vamos realmente trabalhar com muita força, com muita luta, com muita dedicação o processo de autoaprimoramento. Cada vitória, cada conquista que nós dermos é de um valor primoroso e certamente a espiritualidade amiga, Jesus, Deus, estão felizes por cada passo que nós damos. Mas o importante é continuar caminhando, não pararmos jamais, porque o nosso destino é a felicidade. E o quanto antes nós alcançarmos esse patamar, esse objetivo, melhor será. Meus queridos amigos, meus amores, sempre uma alegria muito grande ter você conosco aqui no Pétalas do Espiritismo. Mas por hoje, nós vamos parando por aqui. Amanhã eu conto com a sua presença novamente para mais um aprendizado, certo? Desejo um dia sempre lindo, iluminado, de muito amor e paz para você. E caso você esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 99191 9595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.